Então nós estamos na iminência entre a face clara e escura. Eu vou fazer esse teste e eu tenho que posicionar o disco na face escura, na iminência de para clara. Então, fui para clara, retorno um pouquinho o disco até voltar na escura. Está na clara até voltar na escura. Eu coloco um suporte para segurar o meu disco. Então está na face clara, retornei um pouquinho escuro. O que acontece? Quando eu liberar o disco, tirar esse suporte aqui, liberar o disco, ele imediatamente vai sair da face escura para clara. E aí então ele começa a registrar o tempo de rotação das faces. Essa foi um macete de programação que nós fizemos, porque então quando ele passar da face clara, da escura para clara, ele começa a registrar o tempo. E aí então para cada alteração entre clara e escura, ele conta o tempo de uma e outra. Ele só não vai contar o tempo na face escura na primeira volta, para eu poder ter um momento de start do experimento. Então aqui nós já ajustamos, ele está na face escura, na iminência de para clara. Agora eu saio do modo de teste. Então, um toque eu entro, um toque eu saio do modo. Um toque eu saí, certo? Eu sei que já está ajustado. Então, agora eu vou para o modo de aquisição, que é o botão seguinte. Se a instrumentação está corretamente ajustada e o disco está corretamente posicionado para iniciar o experimento, ele tem que dizer para mim que o experimento está pronto para ser iniciado e não começa a contar o tempo ainda. Olha lá, inicia o experimento. Significa que ele está na posição correta, aguardando quem está fazendo a execução do experimento liberar o disco para que ele comece a contar o tempo. Então, o nosso suporte para massas, a gente percebe aqui que nós temos a polia. Nesse experimento, nós vamos usar a polia do meio. Nós temos um fio, uma roldana e a massa que efetivamente está aplicando força no sistema é essa aqui, peso no suporte, e nós temos uma massa de 50 gramas que vai aplicar força. Quando eu liberar o suporte, então a força vai ser aplicada e o disco vai entrar em rotação. Nesse momento que eu soltar o disco, é importante observar que o tempo vai começar a ser registrado. Vou soltar. Nesse momento o aluno tem que ficar atento com o número de voltas que ele vai registrar. Registrando o número de voltas que dá entre 3 a 4 pis, isso depende da altura da bancada ou do comprimento do fio. Nesse caso eu acho que ele deve ter registrado 3 voltas ou 4 voltas. Isso pode variar dependendo das condições em que o experimento foi montado. Mas o importante é o seguinte, o aluno ele vai ficar atento ao número de voltas. Quando ele der em torno de 3 a 4 pis, ou o número de voltas que o aluno precisa fazer a aquisição, então ele vai apertar novamente o botão de aquisição. Quando ele concluir a volta, ele encerra a programação e volta para a tela inicial, que foi o que ele fez. Então, nesse momento, os dados eles já estão salvos na memória. Agora eu preciso fazer o resgate desses dados. Então, o terceiro botão, que é o botão de aquisição de dados, que é o botão de leitura, na verdade. Então, eu vou dar um toque, entra no modo de leitura, modo leitura, ele vai apresentar os dados. Então, esses foram os dados que foram armazenados na memória. É interessante que para cada posição, para cada informação, volta que ele leu, dado que ele fez a aquisição, ele tem uma posição na memória. Então, nesse caso, nós chamamos de primeiro pi. Esse é o tempo em que ele permaneceu na primeira face, ou clara ou escura. Nesse caso, essa é a face clara, que foi quando ele começou a contar. Quando você entrar no modo de aquisição, no modo de leitura de dados, os outros dois botões que eram modo teste e modo aquisição, eles mudam de função e se tornam page down, page up, para que você possa rolar essas telas e ler os dados seguintes. Então, por exemplo, o botão B, ele avança a leitura. Segunda posição, terceira posição, e assim sucessivamente você consegue registrar todos os dados do que você leu. Internamente, o módulo está programado para armazenar até 100 posições. É óbvio que essas demais posições elas não têm nada registrado, então por isso que você precisa ficar atento quantas
informações, quantos dados você registrou. Ó, 3, 4, 5. Se eu avançar mais do que eu efetivamente registrei, as demais posições são 0 ou podem ter algum resíduo que você vai descartar, você não vai usar. E você, da mesma maneira, pode retornar e assim registrar os dados que você fez a aquisição e fazer o seu trabalho teórico em cima do experimento. Para repetir o experimento, você sai do modo de leitura e pode repetir tudo novamente, modo teste, modo aquisição e o modo leitura de dados.